Imagina que você é um soldado no mundo antigo, no meio de uma guerra. Cenário caótico. Caos total. Um cerco militar acontecendo, adrenalina lá em cima, e o seu exército precisa desesperadamente de madeira, sabe, para construir aquelas máquinas de guerra e invadir a cidade inimiga. Certo. E aí tem um pomar lindo, bem na sua frente. É o recurso mais óbvio, tipo, mais lógico para usar ali na hora. Mas aí vem uma ordem militar direta de Deus que diz assim: parem, vocês não podem tocar nessas árvores frutíferas. Nossa, no meio da guerra. No meio da brutalidade da guerra, Deus, ele implementa uma política de preservação ambiental ali na hora. É impressionante. É de explodir a cabeça, né? Enfim. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas Escrituras aqui no nosso espaço, o EBD Fiel. Hoje a gente traz mais um resumo daquelas lições incríveis da editora Betel para a classe de jovens. É sempre um privilégio a estarmos juntos para esmiuçar a palavra assim de forma bem prática. E nosso foco de hoje é a lição número 3, que tem o título de A Mordomia da Natureza. Um tema super necessário. Muito. E o argumento central, aquilo que vai guiar toda a nossa conversa hoje é bem direto. É a ideia de que cuidar da criação de Deus é, na prática, conservar a revelação que ele fez de si mesmo ao ser humano. Perfeito. E a gente precisa contextualizar isso para quem está nos ouvindo agora, né? De repente a pessoa está aí no ônibus, a caminho da faculdade ou no intervalo do trabalho, com a cabeça cheia de prazos, problemas em casa. E aquele barulho infinito das redes sociais, né? Nossa, sim. A realidade da juventude cristã hoje é muito marcada por esse imediatismo. Tudo é tela, tudo é para ontem. Então, quando a gente fala de natureza no meio desse furacão de ansiedade, parece um tema meio, sei lá, poético demais. Fica parecendo algo distante. Exato, distante. Como se fosse só um pano de fundo, tipo aquele papel de parede do celular que você nem repara mais. Mas olha, essa sensação de distanciamento, ela é bem intencional na nossa cultura moderna. O estilo de vida hoje é todo focado no consumo e no ambiente digital. E isso afasta a gente do mundo físico que Deus desenhou. Aliena a gente. Totalmente. Só que entender o nosso papel em relação à criação não é tipo um adendo opcional para quem serve a Cristo. É, na verdade, uma questão de formação de caráter mesmo. Caráter, exato. Compreender a mordomia bíblica blinda a mente da juventude contra essas ideologias vazias de hoje, ensina sobre limites e, sabe, forja uma identidade de responsabilidade diante do Criador. Com certeza. E por falar em juventude conectada, eu queria fazer uma pausa rapidinha para dar um recado para a galera que está acompanhando a gente. Opa, manda ver. Pessoal, vocês conhecem bem a realidade das escolas, das faculdades e do trabalho de vocês. Tenho muita gente precisando ouvir sobre propósito e sobre a palavra. Então ajudem a fortalecer a Escola Bíblica Dominical compartilhando esse estudo. É fundamental. Peguem o link desse áudio, joguem nos grupos de WhatsApp da igreja, postem no Instagram, no TikTok e no YouTube. Engajar com esse conteúdo é uma forma de espalhar a palavra de Deus num mundo digital que está, assim, faminto por verdade. Cada compartilhamento é uma semente plantada, né? Exatamente. Mas voltando para o nosso tema, antes da gente falar sobre cuidar da natureza, a gente precisa entender de quem é essa obra, certo? O que ela está tentando comunicar para a gente. Sim, o conceito de revelação geral. Isso. A lição cita Gênesis 1 e Romanos 1:20 para falar da revelação geral. Só que a gente sempre ouve aquela velha ilustração do quadro e do pintor. Que é um clássico. É um clássico, mas eu queria modernizar um pouco para a nossa realidade de hoje. Pense em tecnologia. Se você encontra um bloco de código de programação, tipo perfeitamente compilado, sem nenhum bug, rodando um software super complexo, você nunca vai olhar para aquilo e pensar: um gato andou pelo teclado e digitou isso por acaso. Impossível. É impossível. O código exige um programador. E a natureza é essencialmente isso, não é? Essa analogia do código é perfeita, porque a biologia funciona literalmente assim.
O nosso DNA é um código de informações sequenciadas. Verdade. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, que os atributos invisíveis de Deus, tipo o eterno poder dele, são percebidos claramente por meio das coisas criadas. A mecânica do universo, né? Isso. A precisão das leis da física, o equilíbrio absurdo dos ecossistemas, tudo isso é a revelação geral. A natureza não é só um lugar onde a gente mora. É como se fosse um audidor cósmico gigante apontando para um autor. É por isso que Paulo diz que a humanidade é inexcusável. Exato. A complexidade desse código grita a existência de um programador. Só que aí entra uma dúvida que pega muito o pessoal, principalmente na universidade. A sociedade moderna até reconhece essa complexidade. A ciência mostra isso o tempo todo. Mas tentam, assim, remover Deus da equação de qualquer jeito. Ou pelo menos jogar ele para bem longe. Pois é, e no máximo a galera abraça uma visão meio deísta. E o pior é que eu vejo muito cristão vivendo como deísta na prática, sem nem saber o que a palavra significa. Como se Deus tivesse programado o código, dado play no universo e ido tirar férias. O deísmo é justamente essa ideia do relojoeiro cósmico que deu corda no relógio e foi embora. Só que, teologicamente falando, isso destrói a vida de oração de qualquer jovem. Nossa, por quê? Porque pensa bem, se Deus não se importa com a manutenção do universo inteiro, por que ele se importaria com os seus problemas pessoais? Faz todo sentido. Se ele largou a galáxia, vai ligar para minha prova da faculdade? Exatamente, mas a Bíblia destrói completamente essa visão. O Salmo 24, versículo 1, é bem claro. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele tá no controle. Deus não só criou tudo com aquele haja de Gênesis 1, mas ele sustenta tudo ativamente. Ele se importa demais com cada detalhe da obra dele. Trazendo isso para nossa aplicação pessoal, para o dia a dia. Se a natureza revela esse Deus que se importa ativamente, a nossa postura tinha que mudar muito. Pensa no jovem que tá ali sugado pelo doom scrolling. Aquela rolagem infinita de tragédia no TikTok, né? Sim, só desgraça e meme, horas de horas naquilo. O Salmo 19:1 diz que os céus manifestam a glória de Deus. Isso só quase como um chamado urgente para o silêncio. Uma pausa necessária. O simples ato de você largar o celular por uns 10 minutinhos, olhar para o céu, observar o comportamento de um passarinho, não é só relaxamento, é uma disciplina espiritual, é contemplação pura. O nosso crescimento espiritual precisa dessa contemplação. E olha como isso afeta a nossa casa, a família. Quando a gente entende que a ordem que a gente vê na criação reflete o caráter ordeiro de Deus, a gente passa a buscar essa mesma ordem no nosso lar. Que profundo isso! Imagina promover conversas em casa sobre como Deus orquestra as estações do ano. Isso traz uma paz muito grande para pais e filhos que estão lidando com mudanças e crises. Porque o mesmo Deus que segura a órbita dos planetas é o Deus que guia o orçamento da família. Uau! E isso afeta até a nossa experiência no culto de domingo. Com certeza. Se a natureza está lá revelando a glória de Deus 24 horas por dia, a nossa adoração na igreja não começa do zero. A gente está, se juntando a um coral que já está cantando faz tempo. O universo já está adorando. Exato. Louvar a Deus deixa de ser aquela coisa egoísta, obrigada pelo que o Senhor fez por mim, e vira uma celebração coletiva. A igreja é a voz consciente de toda a criação. Perfeito. E se o universo é esse software maravilhoso, a pergunta que vem em seguida é: como esse programador gerencia o próprio sistema? Como Deus cuida do que é dele? Essa é a grande questão. Porque se nós somos os mordomos dele, a gente não pode buscar modelo de gestão em cartilha política ou teoria de empresa. O nosso modelo tem que ser o próprio jeito que Deus trata a fauna e a flora. E o que a Bíblia mostra sobre esse gerenciamento divino? Porque a gente tem o costume de ler os Salmos só procurando conforto emocional para a gente mesmo. Mas o Salmo 50 e o Salmo 104 falam muito de animais e plantas, né? Falam sim, e eles mostram que a criação tem um valor intrínseco. Lá no Salmo 50, versículos 10 e 11, Deus diz que é o dono de todos os animais do bosque, das aves. Ele conhece cada estrutura da fauna. Não é tudo feito só para o homem explorar. De jeito nenhum. E o Salmo 104 mostra a providência dele na flora. Ele faz crescer a erva para o gado, as plantas para nós, garantindo aquele equilíbrio biológico.
A criação tem valor para Deus independente da utilidade que a gente acha que ela tem. E isso me leva de volta para aquela regra de guerra maluca de Deuteronômio 20, que eu comentei lá no comecinho. Taticamente, não faz sentido preservar a árvore frutífera do inimigo. Não mesmo. Você destrói os recursos do cara para vencer logo. Por que Deus mandou poupar as árvores? Porque Deus não é imediatista como nós. A guerra uma hora acaba. Se você corta as árvores frutíferas, que demoram décadas para crescer, o exército vencedor vai herdar um deserto. A paz vira fome. Exatamente, a paz vira sinônimo de fome. Então a lição é: a nossa ambição humana, mesmo num conflito extremo, não tem permissão para aniquilar os sistemas de provisão que Deus criou. Caramba, e tem outra lei que me deixa ainda mais fascinada com essa mecânica, que é o descanso da terra. O ano sabático lá de Levítico 25. Essa é uma das coisas mais fantásticas da lei mosaica. A ordem era que a cada 7 anos a terra agrícola ficasse sem plantio nenhum, né? Um ano inteiro de pousio. E isso mostra como a Bíblia está milênios à frente da ciência agronômica moderna. Naquela época, a galera das outras nações plantavam até o solo morrer, extraindo tudo. Até esgotar. E Deus manda parar. Pausar a agricultura no 7º ano deixava os níveis de nitrogênio voltarem, a microbiologia do solo se recuperar. Não era perda de tempo de produção, era a garantia de que a terra ia ter vida para dar para as próximas gerações. E ainda tinha o lance da justiça social, não tinha? Tinha. O que nascesse espontaneamente nesse ano de descanso não podia ser colhido pelo dono, era para alimentar os pobres e os animais silvestres. É um sistema absurdo de perfeito. Bem-estar animal, cuidado social e sustentabilidade. Isso liga muito com Provérbios 12:10, que diz que o justo cuida até da vida dos seus animais. Tudo isso força a gente a encarar a preservação não como um ativismo secular, mas como pura obediência bíblica. Exatamente, obediência. Mas aí entra o conflito para o jovem. Como é que o cristão defende a criação sem ser confundido com essa galera que, idolatra a natureza? Onde que a gente traça a linha entre ativismo político e mordomia bíblica? A linha divisória está na motivação e em quem você adora. O ativismo secular muitas vezes diviniza a própria terra, a mãe natureza, né? Transforma isso no centro de tudo. Vira uma religião própria. Sim, mas a mordomia bíblica se baseia no mandato cultural lá de Gênesis 2:15. Deus colocou o homem no jardim para lavrar e guardar. Nós cuidamos da terra não porque ela é um Deus, mas porque ela é propriedade do nosso rei. O cuidado é obediência ao Criador. E isso precisa virar algo prático, o famoso consumo consciente. Pensa na galera da faculdade que sofre aquela pressão de ter que comprar roupa toda semana, o fast fashion, né? Comprar, usar 2 vezes e jogar fora. Exato. O jovem cristão mostra o caráter dele quando escolhe não comprar o que não precisa. Escolher não desperdiçar não é só poupar dinheiro no fim do mês. É olhar para o recurso e dizer: Senhor, isso pertence a Ti, eu não vou usar de forma irresponsável. E isso começa em atitudes muito pequenas dentro de casa, que parecem invisíveis. Fechar a torneira enquanto escova o dente, apagar a luz do quarto que está vazio, separar o lixo direito, cuidar bem do cachorro da família. Pequenas ações. Quando o jovem faz isso, ele não está só salvando as tartarugas. Ele está honrando os pais que ralam para pagar a conta de luz e de água. A espiritualidade cristã é muito prática, muito rotineira. E a igreja, o nosso coletivo, tem um peso enorme nisso. Imagina o testemunho de uma igreja local que é zelosa com o próprio bairro. Um testemunho poderoso. Uma juventude que junta a galera sábado de manhã para limpar a praça ali do lado, que para de usar 3.000 copos de plástico todo fim de culto, que tem responsabilidade. Quem é de fora observa isso. O cuidado com o ambiente vira uma ponte para pregar o evangelho? Abre portas, com certeza. Mas a gente sabe que o mundo real, fora da teoria, tá caótico. Nós falhamos feio como administradores dessa terra, né? Falhamos miseravelmente. Essa degradação que a gente vê nos noticiários hoje é sintoma direto da queda do homem. Crise climática, desmatamento absurdo, poluição dos rios. Tudo resultado do pecado. Sim, a humanidade decidiu brincar de dona absoluta da parada, esquecendo que somos só gerentes. O Salmo 115, versículo 16, diz que os céus são do Senhor,
mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deu para administrar, não para destruir por pura ganância. Eu gosto de pensar nisso com uma analogia diferente. Muita gente fala do inquilino que destrói a casa alugada. Mas eu acho isso muito passivo. Como você vê, então? Imagina que é um empréstimo de algo que tem muito valor sentimental. Tipo, o seu melhor amigo passou 5 anos restaurando um carro clássico. Cuidou de cada peça, gastou dinheiro, suor. O carro ficou impecável. Tá zerado. Zerado. Aí ele te empresta a chave pro fim de semana porque confia em você. Se você devolve esse carro batido, com o motor fundido porque foi irresponsável, com os bancos rasgados, você não estragou só uma máquina de metal. Você destruiu a amizade. Você ofendeu o amor e trabalho do seu amigo. É uma ofensa relacional. A nossa destruição da natureza é um insulto direto ao trabalho cuidadoso de Deus. Essa analogia do carro é sensacional, porque o pecado ambiental é, antes de tudo, uma afronta ao relacionamento com Deus. E tem um agravante trágico nisso tudo, que é o impacto social. Conta mais sobre isso. Quem mais sofre quando a gente bate esse carro são os mais vulneráveis. Desastres ecológicos tipo uma seca extrema ou aquelas enchentes que devastam cidades inteiras, eles atingem primeiro as populações mais pobres. A galera que não tem estrutura para se proteger. Que não tem recurso para reconstruir a vida. É um problema de justiça também. O que me leva ao argumento mais, cínico que eu costumo escutar. Até dentro de algumas igrejas. O pessoal fala, o mundo vai acabar mesmo. Apocalipse tá aí, vai pegar fogo em tudo. Pra que eu vou me importar em reciclar o lixo? É tipo polir os móveis do Titanic afundando. Olha, essa é uma leitura teológica muito, mas muito rasa do plano de Deus. A promessa escatológica que a gente tem na Bíblia não é que a matéria física vai ser aniquilada para o nada, mas que ela vai ser redimida. Restaurada. Romanos 8 diz que a própria criação geme aguardando a redenção. As profecias apontam para o milênio, por exemplo, lá em Isaías 11, onde a natureza vai ter uma paz absurda, o lobo morando com o cordeiro. E em Apocalipse 21 fala de novos céus e nova terra. A história não termina no lixão cósmico, termina com Deus purificando e restaurando o planeta. Então, na verdade, quando a gente cuida da natureza hoje, não é que a gente acha que vai salvar o planeta com as nossas próprias forças. A gente está dando um spoiler do reino de Deus para a sociedade. Um spoiler. Exatamente. O nosso cuidado ecológico é uma antecipação profética de como tudo vai ser quando Jesus voltar. É por isso que Mateus 5,5 diz que os mansos vão herdar a terra. Ser manso não é ser bobo, né? Não, é ter o poder sobre controle. É você se recusar a explorar de forma violenta aquilo que o Senhor criou. É isso aí. Na prática, para nossa vida familiar, significa a gente ter paciência para conscientizar nossos parentes sem ser aquele chato arrogante, sabe? Mas mostrando o impacto do nosso consumo nas próximas gerações. Com graça, né? Com muita graça. E para a igreja, isso eleva o nível da nossa ação social. Se a gente entende que a crise ambiental gera pobreza, a igreja tem que estar na linha de frente do serviço. Arrecadar doações para as vítimas das enchentes, ajudar a reconstruir as casas, abraçar os vulneráveis. O cuidado com a criação anda de mãos dadas com o amor ao próximo. Viver o evangelho de mangas arregaçadas. Cara, e sabe, ouvindo toda essa riqueza bíblica hoje, desde a agronomia lá de Levítico até a esperança do Apocalipse, fica tão claro que a gente precisa espalhar essa mensagem. É urgente. Porque a internet só tem extremo. Ou é um consumismo que adoece, ou é um ativismo completamente sem Deus. É verdade. E a gente tem que ser a voz do equilíbrio bíblico. Exato. Então, o resumo da nossa jornada de hoje é que essa responsabilidade socioambiental não é uma pauta política de momento. É uma exigência contínua que faz parte da nossa adoração. A natureza revela a majestade do nosso programador. Ele cuida da flora e da fauna com uma sabedoria linda e nós, como mordomos dele, fomos colocados aqui para lavrar e guardar essa dádiva fenomenal, antecipando essa restauração perfeita. Que síntese fantástica. É um desafio diário. E que encorajamento tremendo, né? O nosso desejo é que todo mundo que está ouvindo agora persevere na fé e não deixe essa reflexão morrer quando o episódio acabar. A aplicação tem que continuar amanhã de manhã. Amanhã no ônibus, na sala de aula, no almoço em família.
Lembrem que aquelas escolhas invisíveis de consumo e de cuidado são o verdadeiro palco onde a gente prova se somos discípulos de Cristo. E para fechar, eu quero deixar uma provocação prática para vocês, algo para refletir fora da teoria. Manda! Na próxima vez que vocês estiverem andando na rua, indo para o trabalho ou para a aula, e sentirem o sol bater no rosto, ouvirem o vento balançar as folhas de uma árvore, façam uma pausa de uns 2 segundinhos. Respira fundo. Olhem para isso e perguntem a si mesmos: como eu posso, com a minha vida hoje, com as minhas atitudes e o meu trabalho, honrar o artista e programador genial que desenhou e sustenta esse cenário todo ao meu redor? Uma semente e tanto para a gente levar para o resto da semana. Nossa conversa vai chegando ao fim, infelizmente. Passou muito rápido. Passa voando. Mas a gente já deixa o convite lá no alto para a nossa próxima aula. Na lição 4, a gente vai mergulhar num tema super prático e confrontador: o Templo do Espírito Santo, vivendo com saúde e em santidade. Vocês não podem perder. Vai ser edificante demais. E que o Senhor Jesus abençoe ricamente a vida, os estudos e a família de cada ouvinte. Que o Espírito Santo dê graça abundante para que todos nós possamos viver essa palavra na prática. Muito obrigado pela companhia. Amém. Muito obrigada a todos. É uma alegria indescritível aprender a palavra com vocês. EBD Fiel, fiel à palavra. EBD, fiel à palavra.